Estamos ao partido que tem a maioria na Assembleia Nacional e que é o partido no poder, como disse muito bem, as nossas preocupações, mesmo com aquelas recomendações sobre as quais temos informação de que estão a ser seguidas, mas aqui é preciso imprimir outro ritmo de implementação, quer ao nível legislativo, quer ao nível operacional, para que o processo esteja testado e pronto antes dos atos eleitorais de 2026, portanto manifestamos essa preocupação quanto ao ritmo da sua implementação, também relativamente a outras recomendações sobre as quais ainda não vemos sinais tão positivos, como por exemplo a autonomia dos órgãos de comunicação públicos que dependem do Estado, que é uma também das nossas recomendações, ou a questão do financiamento dos partidos, e portanto da parte do partido ADI vimos, como temos visto também, como vimos também no partido da oposição, vimos sensibilidade para aquilo que são as nossas preocupações e portanto, esperamos que em 2026 haja pelo menos algumas dessas recomendações que possam já beneficiar os processos eleitorais, que penso que são 3 que terão lugar nesse ano, provavelmente em datas diferentes, a não ser que até lá haja um entendimento para uma revisão constitucional que os faça coincidir. Sendo a ADI o partido no poder, explicaram à Comissão por que razão esta demora na execução das recomendações, nomeadamente a autonomia dos órgãos de comunicação social. Por que demora tanto, sendo o partido no poder? Deu alguma explicação? Sobre esse ponto há que haver entendimento entre o partido do poder e o partido da oposição. Há também uma questão financeira. E sabemos que o país não passa pelo seu melhor momento desse ponto de vista e para a execução das outras medidas também. E eu, de qualquer modo, quero realçar que há muito trabalho feito. Há um projeto, ainda um primeiro rascunho, é certo, de um código eleitoral que eu já tive a oportunidade de dar uma vista de olhos, como se costuma dizer, na qual estão vertidas muitas das recomendações. Isso foi feito por uma comissão ad hoc, quero dizer, o Governo levou a sério as recomendações da União e dentro dos recursos escassos que o país tem, não descurou este trabalho. A minha preocupação é só que as eleições são em 26 e estas alterações não se podem fazer na véspera das eleições. Têm que ser feitas com alguma antecedência, têm que ser testadas, têm que ser mostradas aos órgãos de comunicação social, têm que ser divulgadas junto das cidadãs e dos cidadãos, da sociedade civil, para que, por exemplo, um novo sistema de recenseamento automático mereça a confiança de todos e de todas as forças políticas e também das cidadãs e cidadãos. Portanto, são alterações que exigem tempo e eu sei por experiência própria que isso tem muito detalhe. Não, como sabe, isto decorre do processo eleitoral de 2022, em que a missão de observação da União Europeia deixou 23 recomendações após toda a análise e está a fazer um seguimento da implementação dessas recomendações, mas das 22 elas têm umas 5, 6 que mais se destacam e que é a maior preocupação na perspectiva deles para que o processo seja um processo mais eficaz e transparente, que é fundamentalmente o caso do agenciamento eleitoral, que é do que mais custos traz em todo o processo, cada vez que fazemos uma eleição. Então era para perceber, neste momento, até que ponto os partidos estão sensíveis às alterações legislativas que serão necessárias serem feitas e do envolvimento para que, antes das eleições de 2026, tenhamos feito melhorias significativas no Código Eleitoral
Na legislação eleitoral, eventualmente, termos um código eleitoral. Nós discutimos bastante e defendemos que era inadmissível não ser feito o recenseamento eleitoral. A lei determina que o recenseamento seja feito todo o primeiro trimestre de cada ano, anualmente, e não se tem cumprido, claro, porque há alguns constrangimentos. Nós estamos num processo já de alguns anos esta parte da modernização da Direção-Geral do Registro Notariado, pelo que nos próximos tempos acredito que é possível, a partir do registro notariado, nós termos uma base de dados de recenseamento eleitoral atualizada. Daí que acreditamos que antes de 2026 tenhamos esse processo em funcionamento, e o ADI há de sustentar e suportar legalmente e fazer todo o esforço que seja necessário para que o recenseamento, que é um direito de todo cidadão, que ele seja feito, que se cumpra a Constituição e as demais leis. Que não haja desaceleração, que os partidos continuem engajados, que os deputados que são uma extensão do partido estejam no alinhamento para que esse processo seja verdadeiramente implementado no máximo no meados do próximo ano. Claro que não se faz uma reforma eleitoral no ano eleitoral, que será em 26, daí que todo o nosso esforço e todo o apelo que eles fizeram foi para que esforçássemos para que no primeiro semestre do próximo ano tenhamos grande parte das reformas que serão necessárias para o processo eleitoral de 2026. Então, claro que nós tratamos das questões de natureza técnica, administrativa e por aí, mas no que tem a ver com as questões de natureza financeira, precisaremos sempre do apoio, do suporte, e nessa perspectiva abordamos também essas questões. Na parte da componente técnica, a disponibilidade de engajamento para se encontrar financiamento que possa ajudar na implementação da parte técnica, fundamentalmente no que tem a ver com o recenseamento eleitoral, para que ele seja verdadeiramente implementado e que nós reduzamos os custos que nós temos a cada processo eleitoral em São Tomé e Príncipe.